Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, no nome santo e poderoso de Jesus, nós oramos, Senhor, pedindo, Pai, a unção que vem do Teu Santo Espírito, Pai. Pedindo inteligência e sabedoria que vem do Teu trono, Pai. Peço agora, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha em nosso auxílio, Pai, através do Teu Santo Espírito, Pai, ministrar aos nossos corações nesta noite, através da Tua palavra. Pai, que os Teus anjos cerquem este lugar e que o bálsamo, Pai, de Gileade caia no nosso coração, Pai, preparando o nosso coração para ouvir a Tua palavra, e que a Tua palavra, Senhor, possa produzir fé em nossos corações, porque a Bíblia nos ensina que a fé vem pelo ouvir e ouvir a Tua palavra. Por isso, Pai, nós oramos, pedindo a Tua direção e a Tua bênção, Senhor, pedindo que o Senhor ministre nossas vidas nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Mateus capítulo 1, verso 21. Por favor, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 1, versículo 21. Amém? Diz a palavra de Deus: ela dará à luz a um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo do seu pecado. Amém? Irmãos, preste atenção, vem aqui comigo. Esse versículo, Mateus 1, verso 21, versículo pequeno, ele traz essa revelação tão grande, tão extraordinária, tão gloriosa. Esse versículo, poucas palavras, nos diz o que Jesus veio fazer na terra. Maria terá um filho, deverá pôr o nome nele de Jesus, porque ele salvará seu povo do pecado. Não é de outra coisa. Jesus veio a este mundo salvar o povo do pecado. O pecado é algo que nos prende, o pecado é algo que nos destrói, o pecado é algo que nos leva à morte. E Jesus veio ao mundo com essa missão: salvar o seu povo do pecado. Irmãos, o pecado, irmãos, ele tem assim ficado na moda agora, né? Porque nem muitas coisas são consideradas mais pecado. Coisas que há uns tempos atrás era pecado, hoje não é mais, né? Então a gente vive hoje um evangelho relaxado, um cristianismo frouxo. A igreja hoje tem realmente sido uma igreja light, e o pecado está entrando na igreja, entrando com força. E o pecado, irmãos, ele entra, não é de uma vez, ele entra devagarzinho. Tem um princípio bíblico de libertação. Um demônio sozinho, irmãos, não é nada. Não seria nada. Não tem poder, se não fosse o fato dele abrir a porta para outros demônios. E a mesma coisa com o pecado. Ninguém começa cometendo um escândalo. Você começa com pequenos pecados, com pequenas mentiras. Você começa abrigando em seu coração a inveja. Você começa falando mal do seu vizinho. Você começa falando mal da sua igreja, do seu irmão, do seu pastor. Você começa contando uma piada imoral. Você começa olhando alguma coisa que você não deveria olhar, sozinho. Ninguém viu, não fez mal para ninguém. É um pecadinho só. Irmãos, é um pecadinho só que abre a porta para uma enxurrada de lama podre que Satanás produz. O pecado, irmãos, é algo tão sério. O pecado é a expressão do poder do diabo. Todas as vezes que você comete um pecado, o poder do diabo está se expressando na sua vida. É a expressão do poder do diabo, é o pecado.
Quanto mais você peca, mais poder Satanás tem na sua vida. E tem muita gente que fica justificando, e tem muita gente que, não, mas é as circunstâncias, mas eu não tive saída. Irmãos, o diabo é legalista. Ele não quer saber de circunstância, ele não quer saber se foi seu patrão que mandou, ele não quer saber se você não teve outra alternativa. Se você pecou, ele tem poder na sua vida e ele vai cobrar isso. E ele vai cobrar no pior momento da sua vida. Eu conversei com um marido que traiu a esposa. E ele se arrependeu de ter traído a esposa. E ele então pediu perdão a Deus. E ele veio conversar comigo. Eu falei, você tem que confessar para sua esposa. E aí, a hora que ele estava assim, pensando em conversar com sua esposa, pedir perdão pelo pecado, pela traição que ele tinha cometido, a esposa dele entrou em depressão. E ele falou, pastor, mas se eu falar vai ficar pior. E eu falei, se você não falar vai ficar pior ainda. E aquele homem ficou preso. Porque o diabo, ele vai cobrar fatura no pior momento da sua vida. E você vai ter que pagar o preço. Aquele marido, ele vai ter que falar com a esposa, ela doente ou não, vai ficar ruim, vai ficar pior. Mas se ele não falar, vai ficar pior. Não tem essa, não, eu confessei para Deus. Tem muitos pastores, igrejas, denominações inteiras ensinando isso. Não, você confessa só para Deus que está resolvido. A Bíblia diz, confessai vossos pecados uns aos outros, para que podeis ser curados. Quanto mais você peca, irmãos, mais poder Satanás tem na sua vida. Olha que prejuízo enorme, porque assim como Jesus veio para nos salvar do pecado, a Bíblia também diz por que Satanás veio. Satanás veio matar, roubar e destruir. Quanto mais pecado você comete, quanto mais poder você dá a Satanás, mais poder ele tem de matar, roubar e destruir sua vida, sua família, sua saúde, seu casamento, suas finanças, tudo. Irmão, o diabo não alisa ninguém. O diabo, se ele puder explodir uma bomba atômica dentro da sua casa, ele não vai soltar um traque. Ele vai soltar a bomba atômica. Quanto mais poder você der a ele, maior será a destruição. Sabe qual é o objetivo de Satanás? Fazer de você um colecionador de lágrimas. Quanto mais poder você dá a ele através do pecado, mais ele faz você sofrer, mais ele faz você chorar, mais ele faz você ficar triste, mais ele te derrota, porque exatamente ele veio matar, roubar e destruir. João capítulo 10, versículo 10. Irmãos, e nós brincamos com o pecado, e nós damos uma olhadinha, e uma segunda olhadinha, e nós falamos, e nós rimos, e nós esquecemos que somos crentes em algumas festinhas, em algumas reuniões, e quando não tem ninguém olhando, e nós brincamos com o pecado, irmãos, e achamos que podemos administrar o pecado. O pecado é do diabo, assim como o diabo é do pecado. Eles dizem, é uma coisa só, irmão. Você tem coragem de falar para o diabo, não, fica aqui do meu lado um pouquinho, não tem problema não, você fica só um pouquinho, tá? O pecado é do diabo, e o diabo é do pecado. Nós temos brincado com o pecado. Mas o outro lado da moeda também é verdadeiro. A santidade é de Jesus, assim como Jesus é da santidade. E quanto mais santo, mais poder de Deus na sua vida. E quanto mais santo, mais poder de Deus na sua vida, e mais alegria, mais vitória. Porque Ele veio nos dar vida, e vida em abundância. O problema, irmãos, é nosso coração. A Bíblia deixa bem claro que o homem amou mais as trevas do que a luz. É tão claro, o diabo quer te destruir, Jesus quer te salvar, mas você ama o pecado. O pecado é gostoso, o pecado é divertido, o pecado é prazeroso. E como você não está levando uma vida de santidade, então você ama o pecado, você brinca com ele, você dorme com o inimigo. O objetivo de Jesus é fazer dos filhos de Deus não apenas vencedores, mas mais que vencedores.
Quando você aceitou Jesus, você se tornou um vencedor. Quando você derrotar o pecado, você será mais que vencedor. Eu não estou falando de salvação, eu estou falando do reino de Deus. Quando você aceitou Jesus, você foi salvo e vai morar nos céus. Mas sabe o que é estranho, irmãos? Muitos crentes salvos jamais derrotaram o pecado na sua vida. São salvos, participam da igreja, cantam, dançam, entregam seus dízimos, suas ofertas, oram, mas jamais derrotaram o pecado na sua vida. E por que não derrotar o pecado na sua vida? Levam uma vida miserável, levam uma vida debaixo das garras de Satanás, levam uma vida sem alegria, sem vitória, levam uma vida trancada, parada, travada, uma vida de depressão, uma vida de inveja, vê os outros crescendo, mas não cresce, vê os outros se dando bem na vida e não se dão bem na vida, porque jamais venceram o pecado. Sabe o que Jesus falou um dia? Está registrado lá em João 14:30. O diabo não tem nenhum direito sobre mim. Palavras de Jesus. O diabo não tem nenhum poder sobre mim. Agora o diabo tem tido muito poder sobre a igreja, porque a igreja tem sido vencida pelo pecado. A igreja tem abraçado em seu seio, tem brincado com o pecado. Irmãos, e o apóstolo Pedro, ele nos deixa uma mensagem terrível. Lá na carta de 1 Pedro, capítulo 4, verso 17, Pedro escreve: pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. Irmãos, quando Deus estabeleceu o seu tribunal, o seu trono de julgamento, o julgamento começará por seus filhos, pela casa de Deus. O primeiro sintoma, irmãos, do pecado agindo em nossa vida é inquietação. É muito simples, é fácil para você reconhecer. O crente que está em pecado, ele não tem paz, ele é um crente inquieto, a inquietação toma conta da vida dele, ele é insatisfeito, nada satisfaz ele, está sempre reclamando, está sempre tendo algum motivo para reclamar, nada está bom, uma insatisfação eterna. E essa insatisfação, ela não fica sozinha, ela vem seguida de um comportamento de rebeldia. O crente em pecado, irmãos, é olhar e saber. Ele é insatisfeito e ele tem postura de rebeldia. Não, eu sou assim mesmo, comigo é assim, o que é que tem? E já manda logo um palavrão. Sintomas de pecado agindo em nossa vida: falta de paz, inquietação, rebeldia. Não consegue orar. Crente em pecado não consegue orar. Ele não acha tempo para orar. Ele vai orar, ele dorme. Ele vai orar, mas ele liga a televisão, quando vê ele já dormiu, babou lá no sofá, na televisão, assistindo Tieta do Agreste, agora está fazendo muito sucesso aí, irmãos. Eu só queria saber se você está por dentro. Gabriela, né? Então, aí ele assiste Gabriela, ele assiste televisão até 1h da manhã, mas não consegue orar. É brincadeira, viu, irmão? Não conseguimos orar, uma inquietação. Sabe por que não conseguimos orar? Porque para orarmos temos que ficar quieto diante de Deus, e o pecado não nos deixa ficar quieto. Há uma inquietação, uma insatisfação. Tem uns que vai para a imoralidade, outros vai para glutonaria, outros vão para outros tipos de coisas, mais diversos tipos de pecado, mas não fica quieto. O crente que está em paz com Deus, o crente que está vencendo, ele tem condições de ajoelhar diante de Deus e ficar 1 hora, 2 horas em silêncio.
Mas o crente em pecado, ele não aguenta ficar em silêncio, ele tem que ligar o rádio, ele tem que ligar a televisão, ele tem que fazer um barulho. Sabe por quê? O barulho não deixa ele pensar, porque se ele pensar, ele vai ver que está em pecado. Então tem que ter agitação, tem que ter correria. Porque o pecado está provocando uma tempestade dentro da sua alma. E aí, irmãos, quando chega nesse ponto, está estabelecido a separação entre Deus e o homem. A Bíblia diz bem claro, o pecado nos afasta de Deus, faz separação entre nós e nosso Deus, esconde o rosto do Senhor para que Ele não ouça a nossa oração. Quando chegou nesse ponto da inquietação, já está separado. E aí, irmãos, plantou, tem que colher. A colheita é inevitável. Mesmo que nesse momento aqui você se arrependa e peça perdão, mas já cometeu o pecado já entrou na sua vida, aí vem os frutos do pecado, e o fruto do pecado é morte, é destruição e é calamidade, uma colheita maldita. O pecado vai produzir em sua vida uma colheita do inferno. Essa colheita maldita, ela é inevitável. E o pior, nós não colhemos só na terra. Porque olha só o que Paulo vai dizer em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10. Pois todos nós deveremos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. O pecado já te traz a destruição aqui. E o pecado trará sofrimento na eternidade. Todos nós haveremos de comparecer diante do tribunal de Deus. Irmãos, à luz da Escritura, não à luz do nosso entendimento. Porque às vezes o nosso entendimento nos atrapalha. Não, eu pequei, mas a culpa não foi minha. Não existe isso. À luz da palavra de Deus, você tem que estar em constante guerra com o pecado. Você tem que vencer o pecado. Pastor, mas eu não dou conta. É verdade. Você só vai dar conta quando Jesus lutar por você. E quando Jesus lutar por você, você tem que estar em santidade, porque não há comunhão entre Jesus e o pecado. Quando você estiver em santidade, Jesus virá em seu socorro. Não foi esse o primeiro versículo que nós lemos? Jesus veio a esse mundo para nos libertar do pecado. Quando você tem Jesus ao seu lado, Ele te libertará do pecado. Mas haverá guerra, irmãos, até você conseguir isso. Irmãos, não podemos brincar com o pecado. Olha só o que Paulo ensina em 1 Coríntios, capítulo 5, verso 5. Nesse capítulo, se você for lá estudar, você vai ver que Paulo está falando de crentes imorais. E tinha um lá que era o campeão da imoralidade. Chegou ao ponto de dormir com a sua madrasta. Olha só o que Paulo manda a igreja de Corinto fazer com esse homem. Entregue esse homem a Satanás, para que o corpo seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Irmãos, Paulo trata o pecado com firmeza, com seriedade. É preferível entregar esse homem, esses imorais a Satanás, para que eles não vão para o inferno. Para que Satanás destrua seus corpos, mas sejam salvas suas almas. Na igreja em que o pastor Timóteo tomava conta, havia alguns oficiais, alguns diáconos, alguns obreiros na igreja que estavam criando problema. Timóteo conversa com Paulo, que era o pastor de Timóteo. E Paulo fala a Timóteo: Timóteo, esses homens, esses oficiais da igreja devem ser repreendidos à vista de todo o povo, para que eles temam. Irmãos, o pecado no Novo Testamento, o pecado no nascimento da igreja era tratado com algo extremamente sério. Mas nós queremos ter compaixão. Tadinho, pastor, pecou, mas não é pecou assim também não, pastor. O senhor tem que dar uma chance. Esse amor ao pecado não é bíblico, irmãos. E o
Paulo vai dizer: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Irmãos, eu já falei e repeti várias vezes aqui, quem aceitou Jesus, quem pediu Jesus para entrar na sua vida, tem que ter transformação na vida dessa pessoa. Essa pessoa tem que ser uma pessoa nova. Eu sei que é um processo, não é de hoje para amanhã, você aceitou Jesus Cristo e amanhã você larga todos os vícios. Não é assim. Quantas pessoas já falaram comigo: pastor, aceitei Jesus, mas não consigo largar o cigarro, não consigo deixar de beber. Eu falo: vem fumando, vem bebendo, vem cheirando, vem fazendo o que você está fazendo. Mas quando chegar aqui, se prepare, porque Jesus a cada manhã vai te transformar. E essas pessoas vão largando os pecados, os vícios, vão se transformando em coisas novas, novas criaturas. O próprio Jesus vai dizer: digo-lhes a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Essa transformação, irmãos, é o nascer do Espírito. Só quem nasce do Espírito é transformado. Tem muito crente, irmãos, que só nasceu da água, mas precisa nascer do Espírito. O Espírito vai transformar seu coração, o Espírito vai transformar seu vocabulário, o Espírito vai transformar a quantidade de amor que você tem pelos outros. É necessário nascer do Espírito. Só esse novo nascimento vai te dar uma transformação real, verdadeira. E sabe o que é mais maravilhoso, irmãos? Que você deveria glorificar o nome de Deus todos os dias. É que quando você nasce de novo, você recebe um novo pai. Você recebe uma nova DNA, uma nova essência, uma nova herança. Irmãos, eu andei chateado muitos anos, porque o meu pai tinha largado a minha mãe quando eu tinha 11 anos. Eu só vim reencontrar meu pai agora, hoje somos grandes amigos. Estive lá ontem, dei o presente do Dia dos Pais, acho que foi o primeiro presente dos pais que ele recebeu. Ficou todo orgulhoso lá e tal. Que coisa boa. Mas, irmãos, durante muito tempo, eu não sabia que eu tinha um outro pai. Um pai santo, um pai poderoso. Um pai que me deu uma nova essência, que me deu uma nova capacidade, um novo coração, uma nova vida. Um novo jeito de agir, de amar. Tem muito crente que fica: ai, pastor, eu sou órfão. Meu pai me abandonou, meu pai não me quis. Tudo bem que seu pai não te quis, mas tem um pai que morreu por você. Tem um pai que ele enfrenta o que for. Desceu no inferno, pisou na cabeça de Satanás, pegou a chave do inferno por sua causa. Para de reclamar do seu pai, aceita esse novo pai, esse novo DNA. Só que nascer de novo não é só ter um novo pai, é ter um novo padrão de vida. Quando pequeno, até hoje eu acho que isso ainda vale. Quando os pais saíam para visitar um parente ou alguma coisa, os filhos, o comportamento dos filhos era algo extremamente importante. Porque aqueles meninos comportados é filho de fulano. Aquilo trazia honra aos pais. Ainda hoje vale, irmãos. O mundo quer saber o seu comportamento. Está honrando ao seu pai, a Deus, ao santo Deus que tudo criou. E tem gente que vive a vida inteira reclamando, porque não tem pai, porque o pai não pôde dar as coisas. Vamos, peça para Deus, Ele é seu pai. Não fica perdendo tempo com essas coisas que Satanás coloca na sua cabeça, não. Mas isso só virá através do Espírito Santo dele, do Espírito Santo de Deus. Ele que vai transformar seu coração, transformar a sua vida. Mas, irmãos, ainda temos mais
uma guerrinha pela frente. Sabe quando Jesus nasceu? Quando Jesus nasceu, a Bíblia diz que Herodes tentou matar Jesus. Quando nasceu o novo você, o dia que você nascer do Espírito, para ser uma nova criatura, para ter um novo DNA, uma nova vida, uma nova herança. Quando você nasceu no Espírito, o diabo é Herodes, e ele procura matar essa nova criatura que você... O homem nascido no Espírito, irmão, é como um bebê. Jesus não nasceu com 33 anos, ele nasceu bebê. Quando você nasceu do Espírito, você nasceu bebê. E o diabo veio para te matar. E muitos foram mortos, entre aspas, por Satanás. Porque eram pessoas que nasceram no Espírito para ter um ministério glorioso. Mas Satanás colocou a inveja, Satanás colocou o pecado, Satanás colocou a imoralidade. E o homem espiritual morreu. Ou pelo menos não se desenvolveu. Há uma guerra. Todas as vezes que alguém nasce no Espírito, o inferno vem para matar essa nova criatura. A Bíblia diz, irmãos, que o Espírito milita contra a carne e a carne contra o Espírito. Mas a Bíblia também diz, lá em Gálatas 5,13, que aqueles que são de Cristo crucificaram a sua carne. Quando você crucifica a sua carne, quando você crucifica as suas razões, quando você crucifica os seus motivos, começa o homem espiritual a crescer dentro de você. E você se torna uma nova criatura. E aí, irmãos, a maldição de Satanás começa aqui na terra e chega até na eternidade. Mas o contrário também é verdadeiro, graças a Deus. Quando você começa, o homem espiritual nasceu dentro de você, você começa a ser abençoado por Jesus aqui na terra e até na eternidade. Você começa a viver uma vida de poder, você começa a viver uma vida de fé, você começa a viver uma vida de alegria, e você começa a fazer coisas que ninguém acredita, e você começa a fazer coisas que os outros falam para você não vai dar, e você fala vai dar, porque eu orei, Deus falou que vai dar, e diz eu quero ver, e de repente você faz. Porque se você se tornou uma nova criatura. Jesus vai dizer em João 14, 21, Jesus dizendo: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu também o amarei, de Jesus, me revelarei a ele. Quem ama, obedece, e a ordem é ser santo. Quem ama, obedece, e a ordem é lutar contra o pecado. E quem ama e obedece, luta e vence o pecado, será amado de Deus, será amado de Jesus, receberá a revelação do próprio Jesus. Que tipo de revelação, pastor? 1 Coríntios 2:9. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Aqueles que o amam, obedecem, lutam contra o pecado, receberão coisas que jamais foram reveladas aos homens. Irmãos, você tem ideia do tanto que Satanás tem nos roubado? Porque nós temos dado poder a ele através do pecado. Satanás tem expressado o seu poder nas nossas vidas, porque nós temos dado abertura para o pecado, temos feito uma paz com o diabo, fumamos o cachimbo da paz com o inferno, e aí Satanás tem poder nas nossas vidas, e aí essa promessa, aquilo que ninguém nunca viu, aquilo que ninguém nunca ouviu, aquilo que ninguém nunca imaginou, é nosso. Mas se você não obedece, é porque você não ama. Se você não obedece, você não vence. E se você não vence, você não recebe. Irmãos, eu espero que você tenha
dado ouvido à voz de Deus nesta noite. Porque o Espírito Santo falou ao seu coração. Eu sei disso. Tenho certeza disso. O Espírito Santo mostrou a você o pecado que você tem que vencer. Eu espero que você ame a Deus a ponto de obedecê-lo, para que você possa receber essas promessas, de receber aquilo que os olhos humanos ainda não viram, e os ouvidos não viram, e a mente ainda não imaginou. Irmãos, a vida nossa aqui na terra, a Bíblia diz, é só um vapor. É um passarinho. Eu tinha um colega lá no escritório, tinha muitos planos. Morreu sexta-feira. A vida se foi. E nós ficamos aqui agarrados ao lixo de Satanás, às mixarias desse mundo, às podridões desse mundo. Ficamos aqui agarrados ao nosso orgulho, a migalhas, e esquecemos da eternidade. Daqui a pouco tempo, irmãos, para uns menos tempo ainda, estaremos nos portões eternos de Jerusalém. E podemos chegar lá como vencedores, ou como mais que vencedores. Isso vai depender se você está disposto a amar e obedecer. Isso vai depender se você está disposto a nascer do Espírito. Isso vai depender se você está disposto a se libertar do pecado. Amém? Que Deus te abençoe com essa palavra.